Oi, gente! Antes do vídeo começar, eu quero dar um alerta de gatilho aqui. Nesse vídeo contém relatos de relacionamentos abusivos, contendo abuso psicológico e sexual. Caso você seja sensível a esses temas, por favor, considerem fechar o vídeo. Eu mesma passei por um relacionamento abusivo com um cara que eu conheci na internet. Eu dei o meu relato aqui pra vocês, mas só me senti confortável em vir falar disso um ano após o final desse relacionamento. E nada como o tempo pra curar nossas feridas, né? Só um aviso, gente, eu tô fantasiada nesse vídeo porque é semana do Halloween e eu tava produzindo TikToks e fotos com essas fantasias e acabei gravando esse vídeo, mas as fantasias não tem nada a ver com o que eu tô contando, tá, gente? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cherry Bella e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje, o tema do vídeo vai ser bem diferente do que vocês estão acostumados. Eu costumo postar vídeo de maquiagem, recebidos, looks aqui no canal. E hoje o tema do vídeo vai ser muito mais sério, vai ser sobre relacionamentos abusivos. E nesse vídeo eu quero focar no relacionamentos abusivos no web namoro. E também mais voltado para homens abusivos. Não quer dizer que mulheres não sejam abusivos, não quer dizer que não binários não sejam abusivos. Qualquer pessoa pode ser abusiva. Mas, pelos relatos que eu recebi e pela minha vivência, eu quero contar tudo o que aconteceu pra vocês. Tá, esse vídeo eu não quero, expor ninguém, não quero dar nenhuma especulação de quem seja, mas eu quero que seja um vídeo de alerta, porque eu passei por muita coisa, eu lido com muitos traumas por causa desse relacionamento que eu tive, e não só eu, muitas mulheres também, então eu quero que seja um vídeo de alerta, principalmente para meninas mais novas, que estão mais suscetíveis a cair nessa, né? A gente sabe que a gente passa muito tempo online, e a gente conhece muitas pessoas online. E muitas pessoas que parecem ser maravilhosas, na verdade não são e podem ferrar nossa vida. Então, primeiro de tudo, eu queria começar com o meu relato, depois eu vou ler relatos de outras meninas. Gente, eu conheci esse menino na internet, né, na DM do Instagram. Aí a gente começou a conversar, né. Nos primeiras semanas que a gente começou a conversar, algo me dizia que não tava certo, ele me dava uma ansiedade, eu não entendia por quê. Mas era porque ele me demandava muita atenção. Ele foi ficando muito obsessivo comigo logo no início, me cobrava a resposta na hora. Eu não via no início o quanto isso era prejudicial, sabe? Mas, enfim, isso me dava ansiedade. Logo que eu conheci ele, eu emagreci nas primeiras semanas porque eu não conseguia comer por causa da ansiedade que ele me dava. E uma coisa que era muito estranha é que ele dava em cima de várias influenciadoras. E, até o momento ele era solteiro, e eu também, a gente tava se conhecendo ainda. Então eu meio que, ele pode dar em cima das pessoas, né? A gente... Enfim. Só que era muito estranho que todas tinham bastante seguidores. Parecia que ele tava caçando, sabe? Parecia que era interesse. Mas ele tinha um papo muito bom, sabe? Ele era muito manipulador. Ele conseguia fazer tu acreditar em tudo. Logo eu comecei a conversar com ele, ele se abriu todo, contou a história da vida triste dele e tudo mais, que ele tinha um histórico com a polícia, que ele tinha sido preso, que ele tinha um filho. É uma história, assim, bem complicada, mas resumindo a história dele, ele é um cara que ele teve todas as oportunidades, a mãe dele sempre trabalhou, ele não nasceu na criminalidade, ele entrou na criminalidade por ser cool, entendeu? Quero fazer parte de algo e tudo mais. Ele, acabou entrando na criminalidade, mas ele falou que tava mudado, que tinha se arrependido muito, que tinha sido preso 2 anos e tudo mais. Eu falei, bom, então você já cumpriu, né? Você cometeu um erro, você foi preso e você já cumpriu, eu não vou te julgar por isso. A não ser que ele tivesse feito um crime muito grave, assassinato, estupro, mas não era. Era no caso por tráfico de drogas. E ele falou que fez isso porque precisava de dinheiro, e o vô dele tinha morrido e tudo mais. Quis dar uma chance pra ele, independente disso. Não quis julgar ele por isso, entende? Mas não deveria, gente, não deveria mesmo. Logo nas primeiras semanas que a gente conversou, a gente tava combinando de se encontrar em uma outra cidade. Então,
A gente viajou até essa cidade, eu viajei da minha cidade até essa, e ele viajou da cidade dele até essa cidade. E eu já tava meio ansiosa, eu tava sentindo que tinha algo errado, mas algo nele me fascinava muito. Eu não sei o que que era, gente. Provavelmente uma relação amorosa, porque ele também mexia com essas coisas, tipo, de magia e tudo mais. E algo nele eu queria muito conhecer ele, assim. Eu não sei dizer se eu me apaixonei, porque eu acho que o amor, a paixão tem que ser algo saudável. E o que eu tinha por ele era uma fascinação, algo que me deixou totalmente cega, sabe? E não parecia que não era eu mais, eu tava muito estranha. E nem eu me reconhecia mais, sabe? Mas eu não sei explicar até hoje o que que deu em mim. Mas, enfim. Encontrei ele lá, logo no início ele... Tipo, eu tava envergonhada ainda, ele já queria fazer avanços sexuais ali logo no início. Eu fiquei um pouco desconfortável, mas relevei. Mas os dias que a gente ficou lá, esse final de semana, que era pra eu ver ele, foi muito legal. A gente comeu em lugares bacanas e foi divertido. Foi bom, sabe? Ele queria continuar saindo comigo e tal, por mais tempo. Daí eu falei, olha, eu não tenho mais lugar pra ficar aqui nessa cidade. O que a gente pode fazer? Eu tenho uma amiga que mora em outra cidade e aqui perto a gente pode ficar na casa dela um final de semana, mas aí depois a gente não pode mais ficar lá porque ela tem compromisso e tudo mais, não vamos incomodar ela. Daí ele falou, não, beleza, vamos pra lá então. Só que... Gente, aí nessa viagem que a gente foi pra Florianópolis e tal, ele fez mó cena, aconteceu muita coisa, ele foi parar no hospital. Nossa, ele me deu um trabalhão, mas é uma história muito longa. Se vocês quiserem que eu conto, deixa aí nos comentários que eu conto pra vocês. Faço um vídeo separado só contando essa tour aí, que ele falou que estava possuído por espíritos malignos, negócio muito louco. Enfim, deixa aí nos comentários. E ele falou pra mim que tava muito fraco pra ir pra casa dele, porque a casa dele era muito mais horas da cidade que a gente tava do que a minha cidade. Minha cidade era só 3 horas. E a cidade dele acho que era umas 12 horas. Ele tava bem longe de casa. Só que ele tinha um amigo também, numa cidade próxima, que ele poderia ir. Só que ele falou, não, Bela, eu quero ir pra sua casa, eu quero ir pra sua casa. Daí a minha amiga, bom, por que tu não vai no teu amigo e tal? Tu tá tão mal, daí tu vai pra casa. Quando a gente tá mal, é melhor a gente ir pra casa mesmo. Eu assim, não, eu quero ir pra casa da Bela. Aí, beleza, como eu moro com a minha mãe, eu liguei pra ela, expliquei a situação, falei que ele tava mal. Minha mãe já tinha visto ele, eu tinha mostrado ele pra ela da internet e tal. Aí ela, ai filha, tadinho, então traz ele pra cá. Aí trouxe ele pra minha casa. Aí quando ele tinha chego na minha casa, eu recebi mensagens de uma menina falando que ele ameaçou ela de morte e que em vários prints, né, dele ameaçando, falando que ia abrir círculos pra ela morrer e tal. Só que, gente, ele tava dentro da minha casa. Eu fiquei tipo, o que que eu faço, sabe? E no fim eu preferi acreditar nele porque eu fiquei com medo de expulsar ele da minha casa, sei lá. E me senti mal, sabe? Eu não soube o que fazer. Eu acho que foi um erro meu, eu deveria ter imposto mais limites, eu não sei. Uma coisa foi levando a outra e no fim ele ficou aqui e ele é um cara muito abusivo, assim. No pouco tempo que a gente passou junto, eu sofri demais. No início, ele parecia que não era ele mesmo, parecia que ele fez um personagem pra me conquistar, que inclusive minhas amigas comentam que ele meio que me espelhava, ele imitava o meu jeito de falar, até os meus valores, meus objetivos, meus sonhos, ele parecia que imitava, replicava as coisas que eu falava, pra eu me identificar com ele, pra eu gostar dele. Eu acho que foi assim que foi começando, sabe? Depois ele foi mostrando que ele realmente era. Se eu não fazia o que ele queria, ele falava que ia se matar, que ia se cortar e tudo mais. Era bem complicado isso, eu tenho muito gatilho com isso, porque já tenho histórico na minha família de familiares que já se suicidaram e tudo mais, tentativas de suicídio na minha família, coisa que eu presenciei quando eu era pequena.
Então, eu não queria chorar nesse vídeo, mas é uma coisa que me dá muito, muito gatilho. Então, eu não parava pra questionar, será que ele tá me manipulando, tá se vitimizando? Não, eu ficava muito nervosa e muito preocupada, eu nem parava pra pensar nisso. Quando ele tava na minha casa, eu percebi que ele era muito maníaco, sabe? E ele forçava a fazer várias coisas, eu não vou dar detalhes, mas ele não forçava fisicamente, mas ele claramente extrapolava meus limites. E quando eu dizia que não queria fazer alguma coisa, que era do fetiche dele ou de algo assim, ele sempre me incomodava e tentava me convencer até eu ceder. E daí eu meio que cansei de querer me impor, de querer pedir respeito, porque não adiantava, entendeu? Então, faz o que você quiser, entendeu? Isso é muito ruim mesmo. Quando ele voltou pra cidade dele, gente, ele ficou muito tempo aqui na minha casa. Eu acho que com tanto tempo que a gente viajou e ficou juntos, foi mais ou menos um mês. E ele sempre, tipo, mandou nudes sem eu pedir. Eu ficava bem desconfortável com isso. Se recusava a usar preservativo, uma coisa que eu levo muito a sério, ele não queria usar, sabe? E me forçou a fazer fetiches e atos que eu não queria fazer. Ele me manipulou pra eu fazer e foi uma merda. Eu tenho um gatilho até hoje. Vou contar um que é um mais leve, né? Que aconteceu que ele ficava mordendo a minha perna, e, tipo, deixando vários roxos dele. Depois de um tempão, eu saí com o menino e ele foi, tipo, dar um beijo na minha coxa. Eu achei que ele ia morder, gente, me deu uma crise tão fodida de ansiedade por causa disso. Eu fiquei muito mal, porque me lembrou, né, das coisas que aconteciam. E tu se sente realmente um objeto, assim, gente. É muito, muito horrível. Ele mandava vários nudes, sim, eu pedi, eu sabia que ele mandava pra outras meninas também. E eu sou uma pessoa monogâmica, então isso era difícil de eu lidar. E ele falava pra mim que ele era poli, mas quando ele morasse perto de mim, ele ia ser monogâmico, ia namorar só comigo, mas eu acho muito difícil, porque, gente, ele atirava pra tudo quanto era lado. Pra tudo quanto era lado, tudo quanto era lado mesmo. Ele ficava me pressionando muito pra eu mandar os meus nudes, no caso, né? Nossa, gente, ele era uma pessoa extremamente complicada, assim, porque, mano, ele. Enfim. Tipo, parecia que a única coisa que ele tinha pra oferecer era aquilo, sabe? Era uma obsessão, o cara. O cara tinha uma visão muito deturpada do que era a relação sexual, sabe? Eu acho que por conta dele ser viciado em pornografia, ele tinha essa visão muito deturpada do que era normal, né? Ele gostava de coisas mais violentas e ele não ligava muito pro consentimento. Coisa que, tipo, beleza você ter fetiche, beleza você, sei lá, gostar de BDSM, assim, que é uma coisa mais agressiva, vamos dizer, né? Tudo bem. Mas no meio desses fetiches e tal, tem que ter o consentimento. Coisa que ele não se importava muito, entendeu? Eu não sei se ele fazia por querer ou se ele realmente tinha essa visão deturpada por ter vício na pornografia, né? Que ele assistia todo santo dia. Se ele realmente achava que tava tudo bem. Eu não sei realmente o que se passava na cabeça dele, se ele realmente não ligava. Mas era uma merda, gente. Tanto que, tipo, ele me machucou tanto que eu tive infecção urinária e tudo mais. Gente, no fim ele te trata igual um pedaço de carne, assim. Ele objetifica muito mulher. Ele não tem respeito por ti, sabe? E ele quer tudo na hora. Ele quer tudo e não dá nada em troca, entendeu? Gente, adentrando na questão financeira, né? Além de ele se aproveitar de ti por seguidor, né? Por ganhar seguidor em cima de ti e por se aproveitar do teu corpo, né? Ele também se aproveitou muito, extorquiu muito o meu dinheiro. E eu descobri que ele fez isso com muitas meninas, mas depois eu vou ler o relato delas pra vocês, relacionados a essa mesma pessoa. E depois eu vou ler de outras pessoas. Ele gastava todo o dinheiro dele que a mãe dele dava pra ele e tudo mais, ele gastava assim.
muito rápido, ele não tinha nenhum controle financeiro. Aí faltava. Aí você que pagava, né? E era isso, gente. É um saco sem fundo. Eu não tinha mais dinheiro pra sustentar ele. E ele gastou muito, muito do meu dinheiro. E depois que eu descobri que ele extorque várias mulheres, eu fiquei... Puta que pariu. É foda, gente. Muita grana. Muita grana, assim. Bom, ele foi um cara que me tirou tudo. Tirou tudo de mim. A minha paz, meu dinheiro, minha saúde mental, meu tempo. Ele tirou tudo de mim. E não me deu nada em troca, sabe? Não vou dizer que não teve momentos bons, porque teve, mas não valeu a pena nem um pouco. Foi muito difícil passar por isso. E depois de um tempo, depois que ele já tinha me conquistado, ele começou a ficar muito desrespeitoso comigo. Ainda pior do que ele já era, né? Tipo, o jeito fofo, os momentos bons foram desaparecendo. E ele começou a me tratar muito mal mesmo. Ele falava vários palavrões pra mim, me xingava muito, falava coisas bem pesadas pra mim, por nada, sabe? E daí poxa, gente, eu não aceitava isso, eu me posicionava de maneira educada, sabe? Eu falava, tipo, não é assim, eu não gosto que você fale desse jeito, eu me posicionava. Aí, gente, que era o caos. Ele. Nossa, aí que ele vira um bicho, quando você tenta se posicionar e impor respeito. Ele fala que quer te destruir, que te odeia, que quer que você morra. Ele é uma pessoa que é um perigo tá na sociedade, sabe? De tanto mal que ele faz para as pessoas. E quando descobri que não é só comigo, foi com muitas, muitas meninas, eu fiquei muito arrasada por saber que isso continua acontecendo, que eu passei por isso e isso continua acontecendo. Sobre outra coisa que eu quero falar também que eu passei nas mãos dele foi o tal do GF, né? Pra quem não sabe, é o negócio de web. Um negócio que eu nunca quis fazer, nunca curti fazer. E ele me pressionava muito pra fazer. E daí eu falava, não quero, não curto e tal. E ele falava, tá, então eu vou fazer com outras. Se não quer fazer comigo, eu vou fazer com outras. Bom, e esse foi o meu relato.